Qual o segredo para ser abençoado por Deus? Como alcançar as bênçãos? A cada virada de ano, as pessoas vestem roupas com cores que, segundo elas, vai atrair paz, dinheiro, amor, etc. Todos querem atrair coisas boas e serem abençoados. Nos dias de hoje se prega muito a bênção e o problema não é apresentar a bênção, mas a forma como estão barateando o caminho para a bênção. É o desejo de Deus nos abençoar. Devemos buscar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. É preciso corrigir a motivação da busca. Muitos buscam a Deus só por causa da bênção. No entanto, há outro extremo. Outros que acham que Deus não abençoa mais nos dias de hoje. É preciso entender que abençoar é uma extensão do que Ele é. Hebreus 11:6 diz que Deus é galardoador, recompensador dos que o buscam. É importante entender uma atitude de fé, porque a fé é a forma que recebemos o que Deus tem para nós. Mas como fazer as bênçãos de Deus correrem atrás de nós? Qual o segredo? Tudo o que recebemos de Deus é a manifestação da graça dele, e a maneira como recebemos é pela fé. No entanto, há uma atitude que precisa estar ligada à fé, que é a atitude de obediência. A essência da bênção de Deus é determinada pela obediência. O texto não fala sobre corrermos atrás da bênção, mas que as bênçãos virão atrás de nós e nos alcançarão. Esta é a ordem estabelecida por Deus. A obediência nos leva a ser abençoados. Quando a situação fica difícil, as pessoas buscam a Deus, e isso nós podemos observar ao longo das Escrituras. Deus sabe que esta é uma forma de corrigir e chamar a atenção do seu povo. Podemos observar como Deus age com seu povo em Deuteronômio 28. O capítulo inteiro fala como ser abençoado, mas também mostra o que acontecia se desobedecessem. E o próprio Deus diz na Bíblia que ele não muda e nem tem sombra de variação. Isto está em Tiago 1,17. Malaquias 6,3 diz: porque eu sou o Senhor e não mudo. São vários textos bíblicos dizendo que Deus não muda. Então o que ele disse é bom obedecer. E a palavra dele se cumpre. Por isso tantos cristãos passam apuros. Ele faz isso para sacudir as pessoas, para que o busquem. Mas Deus não quer ser buscado só por causa da bênção, mas espera que nós o amemos de coração, busquemos de coração, atraídos por quem Ele é. No Novo Testamento, as bênçãos são a manifestação da graça que se recebe por fé. Então as pessoas deduzem que não precisam fazer nada para serem abençoadas. Acham que não precisa esforço, nem posicionamento da nossa parte. Isto é uma grande mentira de Satanás. Primeiro é preciso entender a obediência como uma expressão de fé. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo sinaliza algo que ele vai terminar no capítulo 16, verso 26. Ele fala da obediência da fé ao começar e terminar a epístola de Romanos. Ele usa uma relação entre obediência e fé, porque a fé que professamos em Deus e em Jesus é o reconhecimento de um pacote completo, de que Ele nos deu mandamentos que nós deveríamos observar. A fé reconhece mandamentos a ser obedecidos. O entendimento que Tiago nos dá ao falar de uma fé sem obras não envolve o fruto de um esforço que gere merecimento, mas o resultado de uma fé que se transborda em ações, e essas ações são atos de obediência. Quando obedeço a Deus, sabendo que a bênção virá atrás de mim, eu estou andando em fé naquilo que Deus falou pela sua palavra. Não se trata de tentar justificar que a graça envolva apenas ficar sentado, assistindo Deus decidir me abençoar. A graça significa que eu não sou abençoado porque mereço. Eu não obedeço porque mereço ou faço isso sozinho. Eu obedeço porque acredito que Deus me capacita para isso. Jesus disse que sem Ele não podemos fazer nada, inclusive obedecê-lo. Precisamos da obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Precisamos do auxílio da graça de Deus. Quando decidimos honrá-lo, corresponder em fé à sua ordenança de andar em obediência, a própria obediência produzirá a bênção. Há muitas pessoas querendo ser abençoadas através de orações, campanhas e outras tantas formas. No entanto, estão desobedecendo o mandamento de Deus. Querem ser abençoados nas suas finanças, mas não são honestos nos seus negócios. Mas acreditam que porque alguém orou, porque elas decidiram crer no favor financeiro, ele vai acontecer independente da obediência. Isso não é verdade. Os princípios foram dados para serem respeitados. O Senhor disse em Deuteronômio 30:19:
Eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E disse: escolhe a vida. Ele estabeleceu um caminho para a bênção. Bênção é uma escolha de obedecer o mandamento do Senhor, que gerará uma consequência. A bênção virá como consequência. Gálatas 3 nos mostra que ele nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Como? Pelo Espírito prometido, aquele que nos permite, sob a liderança dele, andar nos mandamentos do Senhor Jesus. Jesus fazia milagres, mas dizia, como no capítulo 5 de João: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que ele estava dizendo é: a graça de Deus se manifestou a despeito do seu pecado, mas se você insistir em pecar, as consequências do pecado virão sobre você, te alcançarão, e você pode ficar pior do que estava até então. Bênção ou maldição também tem a ver com a nossa postura diante de Deus, o nosso comportamento de andar em respeito e obediência ou não à sua palavra. Entender isso é de suma importância, nos leva a corresponder com Deus em obediência e não apenas em troca da bênção, mas nos faz entender que essa é a maneira como Deus sinaliza se estamos andando ou não na presença dele, como deveríamos. Muito mais do que pensar em adoração, nós precisamos entender o valor da obediência. Em Jeremias, o Senhor declarou o seguinte: porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Deus estava dizendo que não pediu sacrifício nem adoração, só pediu obediência. O próprio Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, eles me dão adoração, mas não obediência. Então não adianta você vestir roupas com as cores da sorte se não obedecer a Deus. Obediência é o grande chamado, obediência é o grande desafio, é aquilo que Deus mais espera de nós. O segredo é esse: você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. Basta que ande na palavra de Deus, entendendo que isto não tem a ver com mérito, mas é uma expressão de fé. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal.